Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz, sejam vocês todos muito bem-vindos. Você que está no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você se encontre, seja muito bem-vindo aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica, é o canal Chamados a Despertar. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, aquela força sempre, Portugal. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos que estão espalhados dentro do continente europeu, nos países dentro da Europa. Você que está dentro da Europa, muito obrigado pela sua atenção. Seja sempre muito bem-vindo, é uma honra receber você aqui nos vídeos. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, nossos amigos em Taiwan, nossos amigos nos Estados Unidos, no México, nossos amigos no Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, em qualquer lugar que você se encontre neste mundo, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Quero dar boas-vindas também aos nossos amigos, que nos acompanham aí. E quero agradecer também aos nossos amigos que nos ajudam. Muito obrigado pelas ajudas de vocês, em meu nome, em nome de Fabiana, em nome de nossa família. Gratidão eterna pela ajuda de vocês. E generalizando a tudo e a todos, generalizando a todos vocês, muito obrigado pela doação do tempo de vocês, por sacrificarem o tempo de vocês para estar com a gente, seja em qualquer horário, seja em qualquer um dos dois canais Chamados a Despertar ou Marcelo Marins Consciência Cósmica, seja de manhã, tarde, noite, de madrugada, ou seja, o horário que você venha assistir. Muito obrigado por doar o seu tempo e nos ouvir. É uma honra falar com você. Estou eu aqui, estou minha doce e amada, minha Fábio lindona, a pessoa que é minha companheira de batalha, tanto nessa vida na terceira dimensão, quanto também de batalha no plano astral. Como é que vocês estão? Tudo bem com todos vocês? Espero encontrar você neste momento, que você esteja em paz e que nós possamos ter aqui, nesse tempo que nós estaremos um com o outro, estejamos momentos proveitosos, num bom bate-papo, onde possamos nós aí estarmos trocando informações e experiências. Desde já sou muito grato às pessoas que nos enviam seus relatos para o e-mail do relato. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. É gratificante ouvir as experiências de vocês e percebermos que nós não somos sozinhos, que nós não somos uma anomalia, que nós somos, para um público em si, nós somos, digamos, normais. Porque eu já fiz um vídeo uma vez, há um certo tempo, onde eu falo, de uma certa forma, sobre o que é normal para o mundo e o que é louco para o mundo, e que para pessoas diferentes o que é normal e o mundo passa a ser uma loucura. Então eu fico extremamente grato pelos relatos. A partir de agora vão começar a vir muitos relatos de áudios, viu? Muitas pessoas mandaram áudios, elas conversando, elas falando, e vão entrar uma série de relatos, e eu vou, como se diz, trabalhar muitos relatos a partir de agora também. Eu estou dando um tempo aí para me recuperar as energias, porque eu emplaquei duas séries fortes, que foi a do Eu Maior e a série do Espelho, e essas séries consomem muita energia. Então agora eu estou dando um tempo para recuperar as energias, ouvindo os relatos de vocês, ouvindo-as, aprendendo também com as experiências de vocês, nos fortalecendo no nosso caminhar, na nossa jornada. Então eu estou vendo muitos relatos, mas já vai entrar Quiras. O próximo tema forte é Quiras, será trabalhado Quiras agora. E eu estou lendo todos os relatos, eu estou focando lendo todos, e a gente vamos aí fazer esses vídeos, Temos muito material, muito conteúdo ainda para vir. A série Orion ainda continuará, tem muita lenha para queimar sobre Orion.
Nós vamos falar sobre o planeta Safira, o planeta dourado, né, dos Dracos. Iremos falar também, vou falar também sobre a constelação, até esqueci o nome aqui agora, é constelação de Draco, né? Prepare que vem um vídeo fortíssimo. Eu falei que iria fazer em outubro do ano passado, mas coisas aconteceram. Mas a constelação de Draco está engatilhado, um vídeo bacana mesmo. E vamos fazer aí a série dos piratas espaciais. Temos muito conteúdo, temos muita, mas muita lenha para queimar ainda. E hoje eu quero, né, como no bate-papo, eu considero vocês que me assistem nos canais, meus amigos, né? Aqueles que ressoam comigo, me acham que, né, eu sirvo para ser amigos de vocês, tenham a minha amizade, tá bom? E esses últimos dias aí, depois que a gente voltou de São Paulo, foi um tanto quanto complicado, porque as coisas não andam muito legais no plano astral. Às vezes a gente acha que está tudo bem aqui na terceira dimensão, que as coisas estão ocorrendo, estão acontecendo de maneira natural, como sempre, porque a terceira dimensão ela é pesada, ela é densa, mas aqui não é a realidade, né? Aqui é apenas um mundo ilusório, é um holograma. A verdadeira realidade se encontra em uma outra esfera dimensional ou de energia. E é o plano espiritual, o mundo dos espíritos, né? Espíritos, como foi dado aí pelos religiosos, mas o mundo astral, né? O plano astral. E muito sabia que muitas das coisas que acontecem com a gente no nosso corpo, e não muito, ou tudo, digamos, tudo que acontece em nosso corpo, a consequência é o plano astral, ou mundo espiritual, ou mundo invisível, aquele mundo pela qual você foi configurado para não percebê-lo e não vê-lo. Sabiam disso? Uma dor de cabeça, é um mal-estar, uma sensação de um incômodo espiritual, tudo que você sente no teu corpo, um câncer, uma doença, todas as doenças, isso é o que? Isso são coisas que vêm do plano astral espiritual. Então isso manifesta-se no teu corpo físico tridimensional, mas é em consequência de coisas que vêm acontecendo no plano astral. Por exemplo, as religiões costumam dizer maldição hereditária, né, Fabiana? Tem, né? Se você sofre, na sua família tem maldição de família, maldição hereditária. A maldição hereditária é aquela que passa de pai para filho, e passa para os netos e tira a paz de todo mundo. Se na tua família tem maldição hereditária, venha para a campanha, venha para a reunião do desencapetamento. Lá iremos quebrar a corrente da maldição na sua família. Vocês já devem ter visto isso aí na televisão, né? Fala a verdade, né? Algumas pessoas... assim, o que acontece? Esse tipo de acontecimento familiar, tudo tem ligação espiritual. Ligação do plano astral, na verdadeira realidade. Isso acontece lá. Entenderam? Então, tudo... Aqui é um mundo, como eu digo, eu defendo, é um mundo ilusório. Ilusório. Aqui é uma ilusão, na qual querem que vocês vivam essa ilusão. Mas lá é a verdadeira realidade. É por isso que eles não deixam você de jeito nenhum. A não ser que você seja a anomalia do sistema deles. Eles não permitem com que você saiba quem você era antes de você nascer. E não deixa você saber o que vai acontecer depois da morte. O que virá depois da morte? É um mistério para todos, não é verdade? Então as pessoas vivem como eu posso dizer, nessa ansiedade. Aí eu digo para você a minha perguntinha clássica: quem é você? O que você fez antes de você nascer?
Quem era você? Você estava com Deus? Você se lembra de estar com Deus? Ah, eu sou uma criação de Deus. Por que que Deus, então, não te mostra que você é uma criação dele? Simplesmente dita um ditado para você e você tem que ouvir e aceitar como a verdade, sem questionar. Eu me lembro quando eu era criança, né? Hoje não, hoje em dia está mais liberal. Mas eu me lembro que quando eu era criança, certas crianças iam perguntar para os pais, né, sobre certos questionamentos. Os pais diziam: olha, faz esse tipo de pergunta não, menino. Esse tipo de pergunta não se faz, não. Perguntas como, por exemplo: pai, Deus existe? Pai, Jesus existe? Né? Como é que você sabe que isso existe, pai? Pai, como é que você sabe que Deus existe? Antigamente você levava era um tapa na boca. E falava assim: menina, esse tipo de coisa a gente não pergunta não. Isso aí é blasfêmia, é um medo, né? Por que não? Por que não pode perguntar? Tem que viver o quê? Acreditando cegamente em algo que está escrito no papel? Papel aceita tudo. Até, me desculpem, me perdoem a sinceridade. Papel aceita tudo, até ser passado na bunda. Entenderam? Vou repetir. Papel aceita tudo, até ser passado na bunda. E eles impõem isso para as pessoas, né? Você não pode questionar. E isso passa-se de geração, de pai para filhos, para os filhos, né? E as perguntas têm que se cessar quando criança. Porque quando você é criança, você tem uma percepção maior. Lembra de eu falar para vocês, eu já tenho falado tanto tempo, né, que as crianças elas têm uma consciência cósmica. Algumas até, digamos assim, elas se disfarçam para que os pais não percebam, porque sabem que serão repreendidas. As crianças, às vezes, porque eu disse para vocês que a adolescência é o período aonde se termina a configuração como personagem. Enquanto criança você não é configurado, né? É chamada infância, né? A infância, muitas vezes você compara com um período de muita imaginação. Olha, feito de propósito, por que será, né? Colocam como um período de muita imaginação, muita criatividade. A criança está desenvolvendo, ela está aprendendo. Então é um período de onde você fala de ETs, bichos, seres, crianças desenham papéis, seres de outras dimensões, seres alienígenas, mas aquilo ali é um período de criatividade, onde ela está ali aprendendo, está se configurando, está se moldando, né? Então a infância é maravilhosa, porque na infância você vai ver seus filhos ali desenhando bichos, seres, naves. Mamãe, olha aqui, no planeta tal, existe isso, existe assado. Ah, meu filho é muito criativo, meu filho é uma gracinha, vocês não têm noção. A infância é maravilhosa. E quando fica adulto, aquele período que muitos falam que é puro, né? Que a criança é pura, muitas vezes aquele período acaba. Aí se torna um ser humano configurado a viver aqui nesta realidade maldita. Então, enquanto você ainda é criança, você ainda percebe um outro mundo, uma outra realidade, você vê outros seres. Mas o mundo ensina que a infância é um período de muita criatividade, de muita imaginação. E assim o mundo se configura. E quando você se torna adulto, ou digamos, que você está terminando ali a sua, digamos, adolescência, né? Eu julgo a ser adolescente até uns 19 anos, né? 19 anos. Não julgo até ser 18, não. 19, porque se você for ver na língua inglesa, né? 19, né? Você percebe que o termo adolescência vai até, né, os 19, 19. Então você pode julgar que, né, digamos que
A adolescência vai até os 19 anos e após os seus 20 anos você é um adulto. Adulto configurado, embora alguns adultos aí, né? Muitos falam, muito infantil, muito criança. Algumas pessoas são associadas ainda àquela coisa de criança ainda. Entendeu? Olha só. Eu quero, digamos, eu tô meio atordoado, eu tô com um pouco de mal-estar. Eu tô com mal-estar no meu peito. Eu vou relatar para vocês algumas experiências e vocês vão falar, pô, Marcelo, ele tá meio, parece que ele tá meio baleado, ele tá meio baqueado. Eu andei levando uns sustos aí, galera. Andei achando que eu não passaria de ontem. Mas eu vou explicar para vocês o motivo, porque às vezes eu não tô assim tão cômico, engraçado, tão, né, como se diz, relaxado. Eu digo para vocês que tudo que acontece vem do astral. Tudo vem do astral. Quando eu fui começar o trabalho no Chamados a Despertar, eu já tô cansado de falar, tô parecendo, sabe o quê? Eu tô parecendo aqueles senhorzinho que você vai conversar com ele e sempre conta praticamente quase a mesma história, né? Tô quase lá, mas não vai ser bem assim. Quando eu comecei esse trabalho, eu estava fazendo esse trabalho há um certo tempo. E quando se chegou no momento em que precisava, digamos, que uma pessoa saísse de cena aí, um tal de um capitão do exército que... Misericórdia. Aí sim é maluco. Quando essa pessoa caiu, eu comecei uma nova fase no Chamados a Despertar. E eu fui chamado para uma reunião astral. Fui levado a uma montanha. E essa montanha se tinha uma, digamos, caverna. Você tinha entrado como de uma caverna. E quando eu entrei nessa caverna, eu fui recepcionado por um ser encapuzado. Um mago negro. Tinha assim então uma mesa redonda, né? Parecia aquelas mesas tipo do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E tinha essa mesa redonda. Mas era uma mesa de uma pedra como se fosse um mármore, um granito, eu não entendo de pedra, mas esse tipo de pedras, assim que a gente geralmente compra nessas mesas que ficam nas nossas casas. Eu fui recepcionado por esse mago. E chegando neste lugar, haviam-se muitas pessoas. Pessoas essas que muitas têm canais aí que falam de ufologia, falam de espiritualidade e que bombam. E essa era uma reunião de uma parte do, digamos, do que é a região aqui astral, a terceira dimensão do Brasil. Essas pessoas estavam lá, sentadas, discutindo com alguns papéis, conversando, na boa. E me chamaram para sentar, eu sentei, e este mago veio e trouxe para mim alguns papéis e pediu que eu lesse e eu li. Quando eu entendi que a intenção que eles me propunham era que eu fosse mais um defensor da espiritualidade aqui. Que eu falasse da espiritualidade, que eu falasse bem de mestres ascensionados, que eu falasse bem de Miguel, que eu desse crédito a Deus, né, a um Deus maior do que o Deus bíblico. Me foi apresentado para que eu me tornasse praticamente quase que um espiritualista, de ufologia espiritualista ou esotérico. Tá? E tinha muitas pessoas famosas aqui e lá. Eu simplesmente percebi a energia densa e complicada que era aquilo. Eu saí de lá, recusei, recebi algumas ameaças que viriam acontecer a mim e eu não aceitei. Eu voltei para o meu corpo, isso foi num domingo à tarde,
sentei no meu computador, peguei todos os vídeos dos chamados a despertar e eu simplesmente ocultei os vídeos e tinha que dar uma satisfação aos amigos. E disse que foi um ataque, um erro do YouTube, que os vídeos haviam sumido, porque eu estava só esperando os meus mentores chegarem, porque eu iria excluir os chamados a despertar. Os vídeos já estavam ocultados, tive que carinhosamente dar uma satisfação para os seguidores dos chamados a despertar, que havia acontecido algum problema no YouTube, que os vídeos sumiram. Não tinham sumido, não. Naquele dia eu ocultei e mais ou menos umas 8 horas da noite eu iria dar um excluir e encerrar a minha conta de Facebook e voltar para o meu anonimato. Eu lembrei dos meus amigos contatados que disse: olha, esse trabalho que você faz é uma perca de energia, uma perca de tempo, hein? Eu deitei na minha cama e comecei a meio que chorar. Não chorar, como que fiquei muito com os olhos lacrimejantes. Fabiana, o que está acontecendo? Vamos conversar. E eu simplesmente disse: olha, é triste. É triste. Não dá para continuar. Não dá para continuar. Eu falei para ela: olha, e para vocês eu não tinha feito nenhum vídeo criticando ainda a religião. Porque se você for pegar os vídeos nos chamados a despertar, eu falava assim, eu falava para todos os públicos, né? Eu estava falando juntando um público de pessoas que pudessem a me ouvir, eu falar. E eu estava ainda numa fase bem light mesmo. E eu falei para ela: olha, isso daqui não tem jeito. Eu vou excluir o canal e vou deletar o meu Facebook. Havia ligado o meu computador, eu não recebi dinheiro, ajuda, não tinha ajuda nessa época. Tava assim, vocês me perdoem a palavra, tava uma desgraça a minha vida, muitos problemas financeiros, sem dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar a conta da internet. Pagava assim, ó, 2 atrasadas, né? Pagava no limite de cortar. Pagava-se a conta de luz era assim, a luz e a água pagava assim, ó, vai vencer, amanhã tem um corte. Aí a gente dava um jeito, pagava uma e jogava mais para frente. Tava desse jeito. E eu não tinha ajuda não, de ninguém. Tocava o canal assim, tá? Desse jeito. E eu peguei e simplesmente eu falei: eu vou deletar, acabou. Pelo que eu expliquei para ela o que eu vi, falei: olha, você acredita que muitas pessoas que adoram, idolatram, muitas pessoas aqui no Brasil, que falam de espiritualidade, ufologia, você acredita que eles estavam naquela mesa? Você acredita que eles estavam ali naquela mesa? Todos. Não dá, não. É uma guerra, uma guerra onde você entra já perdendo. É uma queda de braço que você não tem chances. E naquele domingo à noite, foi no domingo, você lembra? Lembro. Eu passei a tarde meio que desiludido. E eu fui deletar o canal. Fabiana me vai. Ele me tinha arrancado o cabo de energia do CPU. E Marcelo, mas você é técnico, você não tinha? Eu tava numa quebradeira, que nem peça, cabo eu tava tendo direito. Uma quebradeira, pensa numa quebradeira profissional, tava eu desse jeito. Fabiana arranca os cabos do CPU. E guarda e fala: não, você tá sendo atacado hoje, meu amigo. Porque às vezes quando ela quer ser brava, ela é muito sarcástica. A Fabiana é sarcástica quando ela quer. Ela só não demonstra aqui. Ela falou: não, meu amigo, você está sendo atacado. Vai dormir, amanhã a gente conversa. Não vai fazer besteira, não. Não vai fazer besteira, não. E eu fiquei por 2 dias sem gravar. E no outro dia ainda tinha o desejo de excluir o canal. O canal ficou parado.
eu não tinha um outro computador para ligar e eu tinha a senha só naquele. Eu fiquei muito desiludido. E o que que acontece? Eu simplesmente... Fabiana fazendo muito trabalho, Fabiana trabalhando bastante comigo, pessoal perguntando o que aconteceu, os vídeos sumiu, tava tudo oculto. Eu ocultei tudo porque eu ia dar um excluir canal e já era. Porque eu não queria que ninguém assistisse nem mais os meus vídeos. Eu ocultei os vídeos, falei, ó, gente, deu problema no YouTube, o YouTube deu erro, os vídeos sumiu. Não, eu tinha ocultado para deletar o canal e havia falado para vocês que tinha dado problema. É porque eu tinha visto o problema que era lá. E aonde eu iria me meter? Aonde eu estava me metendo? E aí o que aconteceu? Fabiana falou, olha, você chama seus mentores. Conversa com eles. Tenha uma conversa sincera e faça muitas exigências se eles querem que você continue esse trabalho, você tendo consciência do campo minado que você vai pisar. E depois que você conversar com seus mentores, aí você vai... por mim você pode escolher o canal, mas tenha calma. E as minhas meditações são muito fortes. Quando eu tiro para meditar, quando eu medito, as minhas meditações são extremamente poderosas e cheias de fenômenos sobrenaturais. E a Fabiana, ela tem uma percepção genial. Ela sabe quando tem que me deixar isolado sozinho. Quando eu preciso ter o meu tempo em particular. E assim ela cata os meninos e sai. Vai para casa dos pais dela. Ora na roça, ora no outro lado da cidade. E é nesse momento em que eu fico sozinho, que eu faço minhas meditações. E eles vêm. Quando eu estava meditando, com os meus olhos fechados, sentado na minha sala, desiludido, eu escuto falando, Marcelo. E na hora que eu abro os meus olhos, estavam 9 do que eu chamava de Grace parado em minha frente. Eles estavam na minha frente parados, me olhando. Todos eles. E eles vieram até a mim e me mandaram com que eu estendesse a minha mão. Eu desiludido. Não estava nem muito querendo vê-los. E um deles veio e colocou sua mão sobre a minha mão. É diferente quando você toca um alienígena que não é humano. Né? Se você tem um pouco ali de receio de pegar um sapo, você vai ficar meio assim. E eles falaram para mim, confiem em nós. Confie em nós. Nós estamos com você. Você foi escolhido por nós. E você não sabe o que você irá fazer. Não tenha medo. E neste momento eu... como se eu tivesse recobrado a coragem. E eu olhei para eles na sala, os olhos negros, que você não tem nem reflexo. E eu disse para eles, eu vou com vocês nessa batalha. Eu vou com vocês. E simplesmente eles saíram. É uma coisa muito bizarra. Eles saíram da minha sala, andaram em frente, a porta da sala aberta, o sol já batendo, fazendo sombra no fim da tarde, e eu via os pequenininhos se retirando da minha casa pela porta da cozinha em direção à área. E eu via até a sombra do cabeção deles no piso. Quando eles saíram, eu fui atrás, não tinha ninguém.
foram embora, entraram em algum portal dimensional. Aí eu fui, aí o que eu fiz? Eu fui lá, reativei o canal, os vídeos, tudo. Dei uma desculpa meio esfarrapada, né? E voltei a gravar. E aí veio vídeos onde começou muitas pessoas a, de uma certa forma, se antipatizar comigo, como, por exemplo, um ritual reptiliano, quando eu abordei sobre a Santa Ceia ser o quê? Um ritual, né? Canibal reptiliano, uma zombação aos religiosos. E aí muita gente torceu o nariz quando eu comecei já com esse tipo de assunto. E aí começou-se a guerra. A minha guerra lá no plano astral. E eu entendi. Antes eu achava que chamados a despertar eram por um propósito. Depois eu entendi o que eles queriam que eu fizesse para eles. E assim começou-se a minha jornada. Eu tenho feito esse trabalho para mostrar para vocês aonde está a realidade. Para te acordar de um sono profundo. Um sono induzido por seres extraterrestres. Seres esses que não deixam você saber a verdade. Mas você é capaz de saber a verdade. Não vou dizer essa última noite, porque nós não passamos horas lá. Nós passamos período. E esse período, se comparado ao tempo da Terra, pode se comparar a dias, 12, 15 dias. Muitos de vocês eu já conheço de lá. Muitos de vocês são os meus companheiros lá. Eu sei cada um quem é cada um. Fabiana também sabe. Só que nós não podemos, a pedido de vocês mesmos, impedir o progresso de vocês. Embora a ansiedade como mortal fale muito alto em vocês, nós não podemos violar esse processo e tirar de vocês o mérito de, por conta própria, de descobrirem quem realmente vocês são. Quando foi para amanhecer, quando foi de quarta para quinta, quando foi de quarta para quinta, eu estava no plano astral como Marcelo. Porque eu e Gabriel, que é o meu eu maior, nós temos uma, como eu posso dizer, uma ligação muito forte. E às vezes ele permite com que eu seja eu, para aprender certas coisas, como Marcelo, para trazer para vocês. Eu estava num castelo, em um castelo. Num castelo majestoso, num castelo gigantesco. Eu estava com um grupo de seres extraterrestres, eu vi insetoides, eu vi alguns greys, tinha alguns leões felinos lá. Tinha também seres pelas quais não podemos dizer por comparação a algum tipo de animal, mas muitos deles lá habitam lá. Eles parecem com greys altos, mas é um pouco diferente. E se tinha um Draco negro, um Draco negro. Na hora que eu estava nesse castelo, eu não senti de forma nenhuma mesmo, qualquer tipo de hostilidade. Qualquer tipo de hostilidade. Esse castelo que parecia uma caverna. Parecia uma caverna, como se fosse um castelo cravado dentro de uma caverna. Algo nesse sentido. E tinha-se um Draco. Um Draco com aquelas asas gigantescas, aquele ser gigantesco, enorme, forte, que era um pouco difícil de distingui-lo perante a penumbra do ambiente. E este ser
estendeu-se sua mão ou sua garra, gigantesco. Ele me olhou nos olhos e todos os meus pontos energéticos do meu espírito estavam pulsando e eu comecei a como que... Não sei se vocês já assistiram o seriado do Flash ou Liga da Justiça, os desenhos, as animações. Quando o Flash ele começa a vibrar o seu corpo, ele começa a vibrar numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que ele pode passar para outra dimensão. E esse Draco, ele olhou para mim e eu comecei a vibrar o espírito, sem controle. Sem controle. Sem controle. Ele não abriu a boca, não expressou sorriso nem nada. Eu tinha que estar ali com ele. Ele, totalmente ali, era um negro como metálico, a cor negra metálica, uma coisa de outro mundo. E ele estendeu a mão e pediu com que eu encostasse o meu peito na planta, na palma da sua mão. No astral a gente não tem medo. No astral a gente é bem corajoso. E eu fui e encostei o meu peito naquele ser, na mão dele. Quando eu encostei, eu senti como se tivesse me dado, não vou dizer uma explosão no meu peito. Uma explosão no meu peito. Um choque, um baque muito forte. Ao ponto que eu fui arremessado para trás. Quando eu fui arremessado para trás, o meu corpo estava todo descontrolado. O meu espírito, ele estava como que... Como eu posso dizer? Como se ele tivesse, assim, desintonizando. E eu perdi todo o controle do meu espírito. E olha que no plano astral, sem me gabar, sou muito forte. Extremamente forte, muito lúcido. E eu caí. Sabe o que estava acontecendo comigo aqui, o meu corpo na cama? Sabe o que estava acontecendo? O que aconteceu comigo, com o meu corpo aqui na cama, com o Fabiano aqui nessa casa? Eu entrei aqui num estado de convulsão. Eu dei uma convulsão na cama. Mas não aquela que você baba, mas Fabiana disse que eu gemia de uma força tão grande. E ela falou, você deu convulsão na cama. Você estava dando convulsão na cama. E gemendo muito alto. Ao ponto que depois você acalmou. Você acalmou. E quando você acalmou, eu senti que não devia te acordar. Mas da próxima eu vou te acordar. Porque o susto foi muito grande. Porque a Fabiana tem uma grande lucidez. Se ela não tinha sido instruído antes, né? E não me fala, né, Fabiana? E não me fala. Então, eu voltei. Eu só me lembro de eu ter tido com ele. E na hora que eu via tudo tremer, eu não me lembro de mais nada. Eu acordei mal disposto para ontem. Ontem eu iria gravar para vocês a nossa transmissãozinha ao vivo dos relatos normal. Só que eu acordei com taquicardia. Meu coração estava estranho, muita dor no meu peito. Muita dor no meu peito. Mesmo. Tanto que eu tive que procurar por ajuda médica. Eu procurei por ajuda médica e como eu sou acima do peso, se desconfia pode ser
um ataque do coração, um infarto, um pré-infarto. Pode ser, chega-se no médico, uma pessoa com o excesso de peso que eu tenho, você é atendido com prioridade. Pode ser num hospital que for. Se você for no hospital público, eles vão te passar na frente das pessoas. Se você for no hospital particular, porque os hospital particular aqui também dá uma fila demorada também, não dá? Nossa. Porque ninguém pensa que é hospital particular, chega, vai atendido. Ou se você uma pessoa nos meus atributos físicos, ela é automaticamente atendida na hora se você chega clamando por uma dor no peito, né, uma dor no peito que irradia pelas costas, aí já te passam correndo lá pro corredor, te levam para fazer eletrocardiograma, vão fazer em você. Eu conversei, expliquei, estava passando muito mal, muita dor no meu peito mesmo. E a última vez que eu digo para vocês que eu fui nesse sentido, quando eu havia tido os primeiros contatos com os Colupes, e eles tinham colocado implantes em mim, eu nunca tinha recebido tal do implante alienígena, e eu fui diagnosticado no começo. Eu saía praticamente quase 3 vezes por semana. A Fabiana ficava doidinha, abria a porta do cômodo, dava 11, meia-noite, eu tenho que ir no médico, tô passando mal, tô infartando. Nossa. Não era? Era desesperador. Era desesperador. Chegava no médico, não era nada. Aí fazia eletrocardiograma, fazia exame da diabetes. Eu nunca tive diabetes, eu nunca. Né, houve um momento que eu fui pré-diabético, mas isso já passou. Mas nunca tive, né, diabetes. Coisas graves. Coisas né? graves. E já fui, uma vez cheguei lá, eles falaram assim, não, né, você fez eletrocardiograma, falou, não, tá normal, seu coração tá normal. Vamos fazer exame para ver se não é gases que estão andando dentro do teu corpo, e esses gases costumam romper órgãos. Então nós precisamos fazer alguns exames para ver se não foi rompido algum órgão. E eu passando mal. Uma dor insuportável. E eu cheguei no médico e o médico prontamente, né, vamos fazer eletrocardiograma, porque ele está no grupo no fator de risco, acima do peso. E fez-se nada. Mas eu senti um tremor no meu peito e no eletrocardiograma não deu nada. Você tem diabetes, Marcelo? Não, tira o sangue dele aí, olhou lá. Não tem diabetes. Né? Você tem pressão alta? Não, eu não tenho pressão alta, embora, né, eu estou acima do peso, mediu com o aparelhinho lá 12/8. Não, tá normal. Pode ser gases, vamos deixar em observação. Fiquei em observação. Aí depois da observação, não deu nada. Não deu nada. Né? Mas se cuida. Aí lá vem o sermão, tem que emagrecer, perder peso, você faz parte do grupo de fator de risco, tem que emagrecer. Tá, obrigado, doutor. Fui embora. E a dor no peito ainda. Quando fizeram eletrocardiograma, quando eles fizeram outros exames, não deu nada, falei, nem vou falar que eu tô com essa dor. Não vou nem comentar. E aí o que aconteceu? Eu voltei para casa, fiquei quieto. Quando se foi mais ou menos 11 horas da noite de ontem, me deu uma dor no meu peito tão forte, mas tão forte, que eu falei assim, eu vou morrer. Falei, já que eu tô com dor mesmo, eu pinguei 70 gotas de dipirona, tomei paracetamol, fiz um punhado de remédio. Aí você faz um coquetel, né? Aí eu faço um coquetel. Meti lá e paracetamol, bebi diclofenac. Se não morre de alguma coisa de doença, vai morrer do remédio. Do remédio. E falei, Fabiana, eu vou deitar. Eu vou deitar porque eu tô bem não. E olhando pra Fabiana, eu falei assim, neguinha, eu acho que eu vou por algum motivo. Aí Fabiana tem uma sensibilidade muito grande. Ela deitou-se comigo lá na cama. E eu quietinho, com uma dor no meu peito tão forte, tão forte. Tava mais forte de quando eu fui no médico. E eu deitado, quietinho, nessas horas assim, eu não quero nem conversa comigo, porque a dor não me deixa nem respirar direito. Você fica passando mal, passando mal, passando mal. E aí o que aconteceu? Eu estava deitado na minha cama,
Fabiana muito carinhosa, passando a mão na minha cabeça, fazendo, né, cafuné. Fica tranquilo, vai passar. Fabiana é muito calma, muito serena. E eu deitado, eu falei, olha, se eu partir, seja forte. Ela falou, não, eu sei o que está acontecendo com você. E a gente foi, deitou mais cedo. E geralmente a gente deita tarde aqui. Aqui às vezes a gente deita até 3 horas da manhã. Não é? Tem uma época que eu tava gravando vídeo, que a gente tava gravando vídeo, os galos estavam cantando, nós falando até mais, pessoal. Não é? Não foi assim? E eu deitei e fiquei quietinho. E bateu a sensação de morte. Bateu uma sensação de morte. Falei, é hoje que eu vou embora. É hoje que o Marcelão bate a caçuleta. E eu fiquei quietinho lá, virei pro meu canto. E Fabiana dormiu, a casa dormiu. Aí eu tô escutando, mexendo no meu quarto. Mexendo, andando, né? Falei assim, pra piorar, deve ter entrado ladrão aqui, só pode. O Thor não deu conta do recado. Na hora que eu olho, eu tô vendo parece um menininho de 5 anos, 6 anos andando no quarto. Aí na hora que eu abro os olhos, com dor assim, era um dos Colupes, tinha ido lá, materialmente. Quando nós estamos a sós, é materialmente que eles aparecem, não é espiritualmente não. E ele simplesmente, com uma mãozinha, com um gelzinho, o gel parecia bundinha de vagalume, só que era branco. A ponta do dedinho dele parecia uma bundinha de vagalume, só que vagalume é verde, ele era branco. Como é que é a situação que eu durmo com a minha camisa? Eu tenho uma camisa pra dormir aqui, vocês falam assim, não, toma vergonha dessa cara, põe essa camisa pra pano de chão e pega uma outra melhorzinha pra você dormir, não é? Rasgado. Mas é a camisa que eu gosto, é a camisa que eu sinto bem. Não é pegar lá minha camisa lá. Não, você não vai mostrar, né? A camisa é mó bagaço, né? Eu ponho a camisa assim, é uma fita aqui, outra aqui, você fica praticamente sem camisa. Todo E eu deitado lá assim, simplesmente ele veio com a mãozinha assim e passou, aonde muitos dizem, né, o chakra do coração. Na hora que ele passou, é como se tivesse passado aqueles gelol, né? Você passa, ele dá uma gela, ele passou. Não falou nada, porque viu que eu tava malzão, não queria nem conversa, né? Virou as costas e foi embora. E foi embora. Porque a dor era insuportável. Aí o que aconteceu? Na hora que ele vai embora, eu saí do meu corpo como Marcelo, me projetei. Levantei do meu corpo e me vi deitado, né, e me vi deitado ali na cama, né? E Fabiana estava em pé espiritualmente na porta do quarto me esperando. Ela estava na porta do quarto já. Aí ela falou assim, melhorou? Melhorou? E simplesmente eu olhei para ela, olhei para o meu corpo, né? Vendo ali deitado na cama e falei para ela, o que nós temos para fazer agora? E simplesmente tudo começou a girar no quarto e nós nos teletransportamos para o plano astral. E nós fomos a digamos, como se fosse, não vou dizer uma floresta, porque quando eu falo floresta, eu vejo floresta como a floresta amazônica, que é tudo fechado, as copas das árvores tampam, você não vê, bom, né? É assim que eu penso, você não vê nada, é tudo fechado. Vamos dizer como se fosse um imenso bosque. E o que acontece? Nós chegamos nesses bosques, nós nos encontramos com... Nós éramos personagens. Eu estava como Marcelo Marins e ela como a Fabiana. E nós encontramos com outros personagens
que eu não convém jamais eu dizer o nome de vocês que estavam lá, que vão acompanhar no Chamados a Despertar no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Nós estávamos num bosque. E nós fomos recebidos por um conjunto de eus maiores, não eram personagens. Aí já eram eus maiores. Sabe como você define um eu maior? O eu maior, eles são altos demais, eles são fortes. Eles são... Assim, eles são... Os corpos deles seria mais ou menos assim. Tem um clipe chama All the Stars, que é um clipe que fizeram muito sobre o Pantera Negra, que eu até coloquei um clipe, que é uma música tema, e no final tem ali os cantores chegam e tem assim umas, como se fossem umas deusas negras, né? Todas bonitas, lindas, majestosas, e eles olham para elas assim, elas são altas, bem altas. E quando nós chegamos, tinham-se mais ou menos uns 8 eus maiores. Ah, mas eus maiores é bonito demais. Ou quando vocês não sabem o quão maravilhosos vocês são. Os eus maiores são densos, são briguentos, eles são densos, mas eles são top dos tops. São imponentes. Quando você está no seu personagem, você faz assim, ó, ai, seu coração até palpita quando você vê os eus maiores. Que seres maravilhosos, embora densos, mas majestosos. Você fala, pô, vem em mim que esses eus maiores aqui vai dar porrada, vai descer o cacete em todo mundo, né? Tem medo não. Se eu não der conta das pancadas, eu corro pra trás deles. Porque eu não estava com o Gabriel, meu eu maior, não. E eu entendo que Gabriel permitiu que eu passasse por essa experiência. Assim como a eu maior da Fabiana. E aqueles eus maiores, adivinhem a cor da vestimenta deles. Adivinhem a cor da vestimenta deles. Não é branco não, tá? Branco é os dominadores que usa branco, preto. Eles usam muito. Eles pareciam aqueles metaleiros, mas sem tatuagens, sem brincos. Lindos, né? Brancos, assim, esses lá. E eles ali, na hora que eu olhei, eu até meio que apaixonei por um deles. Nossa! Que lindos, né? Pretos, de pretos. Parecia aqueles cavaleiros, assim, aquela coisa majestosa. E tinham muitos personagens também lá. Nós estávamos lá. E o que acontece? Por que a gente foi parar nesse bosque? Os eus maiores disseram para nós, com um ar de superioridade: olha, vocês vão pelas laterais de uma porta de uma montanha enorme. De uma porta de uma montanha enorme. Imagine-se uma grande montanha e tem as laterais. E tem-se a entrada. E o que acontece? Eles falaram para os personagens: fiquem entre as árvores nas laterais. Vocês vão entender o porquê que vocês estão aqui como personagens. E todos nós dissemos, tudo bem. E nós assim o fizemos como eles pediram. Pessoal, na hora que nós fomos chegando, nos aproximando dessa grande montanha, o que acontece? Havia-se mais ou menos umas 500 pessoas, personagens, com os braços assim, ó. Todo mundo com o braço assim. Imagina um público de um espetáculo, um show de rock. Todo mundo refém. Assim, ó. Todo mundo desse jeito. E nós ficamos olhando. Os eus maiores, nós estávamos do lado.
aqui de frente estava a entrada para essa montanha. Os seus maiores vieram como cavaleiros. E as mãos deles refletiam uma luz verde, fosforescente, e eles soltavam como se fossem raios de luzes. E começou-se um ataque gigantesco nos pés dessa montanha. E os seus maiores... Parecia Cavaleiros do Zodíaco, sabia? Quando eles lançam aqueles raios assim, ó, saem raios verdes, luzes verdes das mãos deles. Tinha um único eu maior. Essa pessoa faz um forte trabalho no Brasil. Essa pessoa estava na porta da montanha. Ela faz um forte trabalho no Brasil. Ela estava, o seu eu maior, quase que idêntico ao seu personagem. Essa pessoa saia-se raios de sua mão, Quem já assistiu Star Wars, Guerra nas Estrelas? E se você for assistir o último em que Luke Skywalker, acho que é o Retorno do Jedi, Luke Skywalker está ali lutando com o Imperador, aonde o próprio Anakin Skywalker, Darth Vader, ele ali luta contra o Imperador. Vocês lembram quando o Imperador solta aqueles raios com a mão? Lembra que saem aqueles raios das mãos do Imperador? Estavam atacando os seus maiores, esse único ser, que o seu eu maior é muito querido e amado no Brasil, e que tem milhares de seguidores. O personagem dele é muito amado. O personagem dele é muito amado aqui. Muito amado. E se fala de ETs. Ele estava naquela mesa, naquela reunião, junto com tantos outros que não convém eu dizer nomes aqui. Mas eu sei quem eles são. E eles sabem que eu sei quem são eles. E ele soltava-se raios nos seus maiores, e os seus maiores lançavam-se raios verdes. E os raios dele eram raios da cor de um trovão mesmo, relâmpago, branco. E houve-se uma batalha gigantesca, e esses espíritos, que na realidade são seguidores aqui no Brasil, dessa ufologia espiritualista, esotérica, tudo isso, dessas pessoas que levam as pessoas nas mãos desses seres horríveis, eram seguidores que ficam aí comprando materiais, fazendo cursos, sendo doutrinados como religiosos. Sabia que tem pessoas que te vendem colares, pedras, para marcar o seu personagem, sabia? Marcadores espirituais. Tem pessoas que te vendem produtos que são de origem espirituais, que na realidade são marcadores espirituais. Mas aos pés da montanha se tinha uma pessoa muito famosa aqui, um mestre que se intitula mestre, e se intitula às vezes o que é o principal contatado, o único contatado do Brasil. E ele é poderoso lá. Vocês não têm noção
do poder que ele tem lá, que os personagens não dão conta dele. Tem que ser eu os maiores. Somente eu os maiores para afrontá-lo. Aquela multidão de pessoas eram pessoas que aqui são essas pessoas que ficam indo de um lado e para o outro. Pois se a pessoa tem seguidores demais da conta, se não me arrisco dizer, o que mais tem seguidores no Brasil é forte. É forte. Quem me deras ser tão forte e popular quanto. Não chego nem aos pés. E esse ser estava lutando com os seus maiores, soltando raios igual um imperador. E quando ele soltava raios, a sua face se deformava e se podia presenciar um ser de uma densidade horrível. E os seres estavam, os seus maiores estavam atacando com tudo que eles tinham aos pés dessa montanha, na entrada dessa montanha. E o que acontece? Aquele mar de pessoas eram personagens, pessoas que estavam sendo resgatadas por um conjunto de seres espirituais, que quando esses personagens viram, o que acontece? Eles saíram correndo, desesperados. Aí eu entendi o porquê que eu e Fabiana e tantas outras pessoas estavam lá para ajudá-los a retirá-los de lá, daquele lugar no plano astral. Então não sou herói, nem Fabiana, apenas fomos, digamos, a tropa de choque eram os seus maiores. A tropa de choque, os que dariam conta do recado de combater esse ser, somente eu os maiores, que foram chamados para fazer o trabalho. Nós não daríamos conta. Então nós fazíamos o quê? Nós fazíamos um trabalho de retaguarda. Um trabalho de que, de quando essas pessoas, esses espíritos que entraram em desespero, saíram correndo, nós fomos acudi-las, nós fomos ampará-las, para que elas pudessem ser levadas aos seus corpos, para que elas pudessem voltar para seus corpos na terceira dimensão. Infelizmente, são casos isolados. Agora você imagina quantas pessoas já não passaram por isso e não tiveram outros para ajudá-los. Quantas pessoas não passaram por isso e não tinha ninguém para ajudá-los lá. Essas pessoas foram ajudadas porque se existe um propósito para elas. Porque, infelizmente, este aqui é um jogo de cartas marcadas, aonde os nossos eus maiores, eles têm os acordos deles. Então eu entendi que na realidade aquele grupo de pessoas que estavam lá, aquele grupo de espíritos, ao pé daquela montanha, daquela entrada daquela caverna, iriam ser levados para que fizessem compromissos e pactos, ou passassem até mesmo por algum procedimento que era oculto àqueles que entravam lá dentro daquela montanha. Meus amigos, quem vê cara não vê coração. Eu não sou um ser de luz. Os meus canais não são de luz. Eu odeio essa palavra namastê. Dá vontade de mandar a pessoa enfiar ela lá naquele lugar
quando falam para mim namastê. Eu sou uma pessoa que eu sei exatamente o que acontece aqui. Tem duas palavras que eu detesto, é tal de Shanti e namastê. Porque as pessoas que pronunciam essas palavras são pessoas que, na maioria das vezes, são as mais hipócritas que existe. Eu odeio tal de Shanti, palavra Shanti, ou tal de namastê. Tanto que vocês nunca ouviram falar essa porcaria. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Ah, que nojo. Que nojo. A coisa é séria. A coisa é séria. Eu faço um trabalho aonde eu mostro às pessoas que existe algo muito maior do que aqui. Eu sou uma pessoa que eu faço esse trabalho para ajudar a alertar as pessoas, aprendo também. Sou um aprendiz, não sou melhor do que ninguém, não sou o dono da verdade, porque a verdade não existe. Não existe uma verdade absoluta. Existe aprendizados. Se alguma pessoa diz, o canal dele é de luz, não assiste o canal. Essa luz que conclamam do branco, né, da auréola de luz sobre a cabeça, não, eu gosto de preto, eu gosto de heavy metal, eu gosto de Iron Maiden, AC/DC, Kiss, eu gosto de Sepultura, eu gosto de Metallica, eu gosto de vestir camiseta preta, eu sou desse jeito. E quando eu falo com sinceridade. Gostou, não gostou? Não gostou, me ignora. Finge que eu nem existo. Entenderam? Eu faço esse trabalho para ajudar as pessoas que ressoam com ele. Pessoas que se dizem ser despertas, que cultuam mestres ascensionados, seres que geralmente você vê na espiritualidade, que você vê no espiritismo, esoterismo, são religiosos. Não são despertos, são tudo religiosos. Só não estão em certas bandeiras tradicionais, como as religiões arcaicas, como as religiões adâmicas. Mas a diferença deles não é nenhuma. É idêntica. Não saíram da prisão religiosa. Apenas trocaram de cela. Mudaram apenas de cela. Então eu faço esse trabalho. Passo por experiências fortíssimas. Alguns, né, vão dizer, isso é coisa de louco. Eu não estou aqui para promover seres que vocês não enxergam. Eu não estou aqui para colocar você na mão de mestres do mundo espiritual, arcanjos, de deuses, avatares. Os avatares são a pior coisa que existe. Porque os avatares, como dizem, que se conclamam e se colocam como superiores à humanidade, transformando a humanidade como apenas réis humanos, sem capacidade, os avatares que se colocam como os exemplos, como o ponto de referência a se ser seguido, os avatares vieram para amansar o gado a mando do Senhor Draco Vermelho chamado Jeová. Jeová é o dono de todas as religiões, dogmas, é dono de tudo aqui. E os avatares que aqui pisaram, que mentira, não vieram do espaço, do universo, de galáxias, coisa nenhuma. Eles estão lá no plano astral. Às vezes até dentro de montanhas como aquela que grupos espirituais iriam entrar, e muitos desses grupos são pessoas que são induzidas a adorá-los, a cultuá-los, os seus avatares, que estavam à espera deles dentro dessas montanhas
densas dentro do plano astral espiritual. Eles que não vieram de coisa nenhuma da galáxia, do universo, são do plano astral, são amando do Jeová Draco Vermelho. E muitos induzem as pessoas a seguirem. Mas cada um faz da vida o que quiser, não é verdade? Eu apenas dou uma sugestão. Eu apenas dou um ponto de vista. Eu apenas coloco uma ideia para que as pessoas pensam, reflitam, analisem. Agora, aquele que gosta de ser capacho, que adora ser capacho, que não acredita em si, né? Mula, cavalo, como muitos seres espirituais chamam aí os seus seguidores de cavalo, né? Cavalo, suas mulas, né? Então, muitos desses, né? Se a pessoa gosta de ser escrava, o que eu posso fazer? Mas pelo menos eu falo para um grupo que já entendeu a sacanagem que existe. E hoje eu passei por essa experiência, eu estava lá. E olha que eu nem sou super-herói. Olha que eu nem sou. Eu poderia me colocar, como muitos se colocam, como, né? Ah, eu estava junto com os meus maiores lutando. Não, eu não estava junto com os meus maiores lutando. Eu estava na retaguarda porque eu não daria como Marcelo conta daquele combate. E foi feio, pessoal. A coisa foi feia. Barulhos, raios, aonde aquele ser na porta da montanha, quando viu que todos os que estavam ali foram dissipados, eles, ou seja, saíram, correram, foram resgatados, ele parou de lutar e entrou para dentro da montanha. E os seus maiores foram embora. E todos foram embora. Entenderam? O bicho pega. O bicho pega. E quando eu não deletei, ou não precisava ser chamado a despertar, qualquer canal. Poderia chamar canal do Marcelo, o que fosse. Quando eu não deletei aquele canal que eu tinha criado para falar dessas coisas. Quando naquela reunião, no interior daquela, que parecia um castelo, uma caverna, eu recusei. Que eu assumi junto com os Colupes, os meus mentores, e com uma horda gigantesca de seres alienígenas a fazer um trabalho assim. Eu sabia o terreno minado que eu iria pisar. E eu estou aqui firme e forte. Hoje eu ainda estou, para falar a verdade, sentindo um pouco o mal-estar da experiência com o Draco Negro. Ah, meus amigos, quando esses Dracos Negros um dia voltarem, vocês não sabem a força de um Draco Negro. Vocês não sabem a força dos seres cósmicos. Nós não somos nada. Nós, humanos, terráqueos da terceira dimensão, na qual muitos seres alienígenas zombam de nós nos seus filmes. Tem razão, nós não somos nada. E é por isso que eu digo para você, aqueles seres que eu vi naquele lugar, como o Draco Negro, tinha felino, insetóide e tantos outros, são seres de uma capacidade energética, de uma força cósmica incomparável em relação a nós. Nós somos muito pequenos. Aqueles seres são vocês. São, na realidade, como vocês são. A força que vocês têm. Vocês estão aprisionados aqui. Os dominadores têm muito medo que vocês se lembrem ou saibam
que vocês têm aquela força. Se descubram. Eles morrem de medo que vocês se descubram. Olha a força daquele Draco que ele fez com o meu espírito. Quase que me desmanchou. E olha que apenas eu encostei o meu peito bem de uma forma singela na palma da sua mão. Entende o que é você? O que você é? Você sabe o que é um ser cósmico? Um ser do universo? É você. É você. E a maior glória deles é fazer você acreditar que eles são melhores que você e que você os tenha como deuses e você os seja servos deles, desses seres do plano espiritual astral. Seres que se passam por deuses, mestres, avatares, arcanjos. Seres que não querem que você saiba a sua verdadeira essência. Não descubra quem realmente você é ou de onde você veio. Mas eu vejo quem você é. E eu digo para você: continue firme. Não desanime. Tenha força. Que vocês podem ter certeza que vocês são seres de uma capacidade energética gigantesca. E eu estou aqui para lembrá-los. Para lembrá-los de quem realmente vocês são. Tá certo? Meus amigos, foi uma honra ter vocês aqui. Foi um prazer. Não sou dono da verdade. Não sou melhor do que ninguém. Sou apenas mais um carinha qualquer que anda em meio a uma multidão e passa despercebido por tudo e por todos. Eu me sinto lisonjeado em falar para seres que no fundo são como aquele Draco, são como aqueles seres que estavam naquele lugar, que observei atentamente cada um deles. E eu vejo que vocês têm algo tão grandioso dentro de vocês, adormecido ainda, e que um dia vocês vão ver quem vocês realmente são. E vocês vão entender o que eu estou falando. Um dia vocês vão me entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Vou ficando por aqui, né? Muita paz e luz, que o universo conspire a favor de vocês, que vocês sigam firmes em suas jornadas, que vocês se desprendam desse planeta. Esse planeta, ele é um imã. Ele vai usar de todos os artifícios e artefatos para te puxar de volta e te prender grudadinho nele. Mas eu digo para vocês, façam com que o planeta repudie vocês quando ele perceber que vocês sabem quem ele é, o planeta, de uma forma simbólica, os dominadores, e eles saberem que você sabe quem você realmente é. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, desculpe um pouco o meu mal-estar, eu ainda estou, até agora eu estou meio baqueado, né? Mas estou me recuperando, não é fácil. Os equipamentos da terceira dimensão não conseguiram identificar o problema, mas eu sei. Está remediado e a recuperação um pouco lenta. Mas eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo meu, da Fabiana. Muito obrigado pela sua companhia. Você não deixe de dar o seu joinha nos chamados a despertar, ou se você estiver vendo no Marcelo Marins Consciência Cósmica. E força, guerreiro. Segue firme aí. Segue firme, meus irmãos. A jornada é longa, é dura e o caminho é gigantesco ainda a se seguir. Mas um dia nós sairemos pela porta de saída e tchau, tchau, planeta Terra. Até nunca. Forte abraço para vocês, fiquem todos em paz. Foi uma honra ter vocês aqui. Tchau, tchau.